Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para quem é madrugada. Eu sou Eduardo Machado, educador, escritor, palestrante e narrador de acontecências aqui na página Contém Amor, Amai-vos, uma plataforma digital que há 21 anos produz conteúdos e serviços educativos e culturais para pessoas e entidades interessadas em conversar, refletir e agir em torno do mais importante dos direitos humanos, o de amar, de ser amado, de ser amada. Venha nos conhecer e interagir conosco dando um passeio em @contemamor.amaivos, onde vão encontrar serviços digitais e gratuitos de orientação humana, espiritual, padre católico, pastor evangélico, rabino, sheik muçulmano, conversas com afrodescendentes, diálogo com ateus, pessoas com deficiência, diversidade sexual, muitas opções de conversas, de reflexão e de troca de pensamentos e também de projetos de ação em torno dessa experiência que nos humaniza tanto, o amor, o amar e o ser amado. Eu estou aqui toda segunda-feira às 19 horas, falando sobre educação e espiritualidade. E na crônica eletrônica de hoje eu vou começar contando uma experiência que todo professor, toda professora vive no dia a dia. Eu estava andando pelo centro da cidade um dia desses, e movimentado, cheio de gente, e de repente a uns 5, 6 metros de distância vem lá um sujeito de terno, gravata, pastinha de executivo, e de lá ele já veio de lá armado com um abraço. Ei, professor! E eu do lado de cá assim, meu Deus, quem é, de onde? Os 42 anos de profissão, milhares e milhares de alunos passaram pela minha sala de aula, e aquele era mais um dos tantos, né, que na hora da memória não vieram à minha mente. E sendo interrompido pelas demandas domésticas, mas vamos continuar aqui. Mas eu ia lá tentando me lembrar e tal, e ele percebeu eu atrapalhado e virou e falou assim: professor, o senhor lembra? O senhor pôs a mão na minha cabeça. Na hora veio tudo, a lembrança de tudo. E eu explico para vocês que não devem estar entendendo nada. Uma das tarefas mais aborrecidas que eu considerava na minha profissão de magistério era tomar conta de prova. Não tem vocação nenhuma para sentinela, para vigia, mas eu fazia bem feito e respeito até o trabalho dos meus professores, dos meus colegas. E eu estava lá um dia tomando conta de uma prova bimestral, eram 2 provas, era uma prova que todas as turmas daquela série faziam as provas ao mesmo tempo, e o professor que estava na sala de aula tomava conta da prova, tomava conta, é uma expressão interessante, porque na verdade você está pensando que você está vigiando os alunos e eles é que estão de olho em você. Mas enfim, estou eu lá tomando conta da prova, avisei os meninos: olha, quem for terminando vai colocando aqui na ordem de chamada e tal, para facilitar, e segue tranquilo o roteiro da prova. Para me distrair, enquanto tomo conta, eu fazia, né, o que eu chamava de conselho de classe espiritual. Eu ia passando pelos corredores entre as carteiras e olhando os alunos um por um, tentando me lembrar do que eu sabia de cada um daqueles meninos, né, daqueles meninos e meninas. Aquela menina sentada lá no fundão, nervosa, aflita, me lembrava que do conselho de classe que ela estava precisando de muitos pontos naquela prova. Passava lá perto dela e fazia um cafunézinho na cabeça dela: calma, calma. Às vezes sem palavra, a maioria das vezes sem nenhuma palavra, só o gesto. Aquele outro garoto que estava sentado na janela, a prova está aqui, ele está longe, está com o olhar dele, o pensamento dele lá no outro andar, onde tem uma menina do 3º ano pela qual ele está apaixonada e tal, está nem aí para a prova. Eu passava lá e: vem cá, volta aqui, menino, presta atenção na prova, né? E assim eu ia, fazendo com cada um deles, e para cada um deles uma prece silenciosa. Alguns percebiam o meu carinho ali presente, outros continuavam a prova sem maiores atropelos. Estou passando pelo corredor e vejo um menino, um garoto, aflito, já quebrou a ponta da lapiseira várias vezes, fez a questão, apagou, fez de novo.
Eu passei perto dele, pus a mão na cabeça dele e fiz um carinho. Interessante que na hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu senti como se ele se esvaziasse. Deu aquele suspiro profundo, assim, de alívio, né? E eu já ia seguindo em frente, quando o que estava sentado na carteira ao lado me segurou pelo braço e falou: põe a mão na minha cabeça também. Eu falei, pus a mão na cabeça dele, ele, obrigado, e eu segui a prova. Nada de mágico, eu não passei o gabarito para ele por imposição de mãos, carinho espiritual. E ele sentiu isso, pois era ele, o tal do terno e gravata, que eu encontro anos depois no centro da cidade. E é engraçado porque a gente via aquela conversa de brasileiro, depois tudo bem, como é que tá? Você sumiu, aparece lá, eu nunca soube onde é lá, né? Aquele abraço gostoso, reconfortante, né? Daquelas coisas que a gente pensa na sua carreira e fala assim, nossa, valeu muito, todas as penas. Ele seguiu o seu caminho, eu segui o meu. Mas aí me deu um estalo, o que é a mente humana, né? Me senti incomodado, pensei comigo, puxa vida, eu dei aula para esse menino 2 anos, eu dava para eles o 2º e 3º ano seguidos, no ensino médio. Dei aula para esse menino 2 anos. Eu era um professor bom, caprichava nas minhas aulas, era um bom professor. E de que ele lembrava? Do quadro, com as matérias e tal? Nada. Ele lembrava que eu pus a mão na cabeça dele. Eu fiquei, poxa, tanta coisa boa, tantas aulas boas, né, tantas experiências boas, e esse danado vai lembrar que eu pus a mão, eu fiquei na história dele como professor que pôs a mão na cabeça dele. Mas imediatamente me veio a resposta, talvez do Espírito do amor de Deus. Eduardo, ele guardou o mais importante, ele guardou o mais precioso, o gesto de carinho, o afeto, a confiança. E estava tão forte aquilo que ficou guardado na memória dele. E quando ele te viu, a primeira coisa que ele lembrou foi isso. Eu fiquei na história daquele menino, não como um professor que estava aplicando uma prova difícil de matemática, mas como um professor que na hora do sufoco colocou a mão na cabeça dele, passou a mão na cabeça dele. Ele lembrou do melhor. E eu fiquei também com a melhor das lembranças. Coisa boa foi ter sido professor. Um beijo para vocês, até a próxima segunda.